Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de segunda-feira, início de semana. Estamos na contagem regressiva do ano velho que está indo embora. Antes de tudo, eu quero agradecer aos nossos amigos, internautas, telespectadores que compareceram ao nosso musical natalino realizado no último sábado, dia 25 de dezembro. Foi uma noite inesquecível, cheia de emoções, em que nós tivemos a oportunidade de ver o primeiro Natal, como tudo aconteceu. E eu quero agradecer aqui às famílias que prestigiaram o nosso musical natalino, a nossa celebração do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa oportunidade, dentro de instantes, você estará ouvindo o pastor Antônio Júnior e também o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre aborto, a cultura da morte. Lamentamos porque há muitos países que estão realmente aprovando o aborto. O nosso país, inclusive dentro de instantes estaremos orando, está com este projeto em pauta para ser aprovado e nós estaremos orando, temos orado intercessoriamente para que este projeto não seja aprovado diante daquilo que nós vemos à luz das Escrituras Sagradas. Só quem tem o direito de tirar a vida é Deus. E sempre que eu me debato com algumas pessoas que defendem o aborto, eu pergunto: se você estivesse no ventre da sua mãe e sua mãe tivesse lhe abortado, ou você fosse rejeitado, como é que você se sentiria? Muitos deles respondem que não gostaria que isso acontecesse com eles. Mas como eles estão querendo concordar ou aceitar que os outros não têm o direito de viver? Fica, portanto, essa pergunta para aqueles que defendem o aborto. Você gostaria de ter sido mais uma vítima do aborto? Você que hoje está adulto, casado, cresceu, formou-se, constituiu uma família, você não teria a oportunidade de existir se fosse tirado o direito de você viver por causa do aborto. Então, oremos agora para que Deus tenha misericórdia do nosso país. Pai, nós queremos nesse momento te pedir por nossa nação, para que este projeto que está tramitando no Congresso não tenha aprovação, ele seja repreendido, ele seja desfeito, Senhor. Que aqueles que estão legislando as leis desta nação, eles respeitem o direito de viver. Portanto, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor conscientize e sensibilize e fale aos corações daqueles que estão ali, Senhor, para aprovar o aborto. Tem misericórdia das suas vidas. Abençoa a nossa nação, abençoa o presidente da nossa nação. Te pedimos, ó Deus, pelas famílias. E obrigado por este ano que está terminando, obrigado por tua bondade, fidelidade e pelos cuidados que o Senhor tem tido para conosco, em guardar as nossas vidas, em suprir as nossas necessidades. É o que eu te oro e te peço agradecido agora em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre aborto, a cultura da morte. A nação brasileira se volta para a discussão de um tema fundamental chamado aborto. No Supremo Tribunal Federal se discute essa questão da descriminalização do aborto. A grande pergunta é quando começa a vida. A ciência prova que a vida começa na concepção. Ali já tem uma vida. E o salmista, no Salmo 139, diz exatamente isso,
que Deus o conheceu quando ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe. Nós não podemos, em nome dos direitos humanos, sacrificar a vida. Nós não podemos entender que o embrião e o feto seja apenas uma extensão do corpo da mulher, como um dedo ou um fio de cabelo. Ali tem uma vida. E nós não podemos falar em direitos humanos defendendo a morte. Nós temos que defender a vida. Só Deus tem o direito de dar a vida, só Deus tem o poder de tirar a vida. Aborto é uma quebra do 6º mandamento: não matarás. Nós não podemos manchar as nossas mãos de sangue. Aquelas pessoas que entrarem por esse caminho enfrentarão o drama da culpa, da consciência atormentada. Nós precisamos erguer a nossa voz contra esta cultura da morte, contra esta vulgarização da vida. A Constituição brasileira diz que o ovo de uma tartaruga não pode ser sacrificado porque ali tem vida. Ora, se a nossa Constituição defende uma tartaruga, não defenderia o ser humano? A vida humana? A vida humana tem maior valor. Portanto, nós precisamos dizer não ao aborto e sim à vida. Devemos condenar a cultura da morte e valorizar a cultura da vida. Pois de fato, na conversão, nós fomos transformados em nova criatura. Então o apóstolo Paulo, ele vai, nesse texto que nós lemos, a partir do verso 16, ele vai evocar o seu passado desse crente. Quando ele então vai usar essa ideia de ter conhecido Cristo homem. Vejamos o texto. Olha o texto, verso 16. Assim que nós, ele se inclui, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Irmãos, os comentaristas dizem que Paulo não está fazendo separação do Cristo histórico e o Cristo divindade. Não é isso, até porque é impossível fazer isso, né? Na teologia nós chamamos de unipersonalidade de Cristo. O Cristo histórico e o Cristo divindade. Mas, lembrando de como, ele está lembrando, a perspectiva aqui é que ele está lembrando de como ele conheceu ao Cristo histórico. E na época que Paulo conhece o Cristo histórico, ele não era crente. E ele entendia as coisas na perspectiva humana, religiosa, meramente. Ele não conhecia Cristo numa perspectiva espiritual. Lembrando que provavelmente Paulo estava no martírio de Estevão, que Paulo também, por certo, ouviu ou tenha visto Cristo em algum momento. E então, nessa perspectiva, ele evoca justamente o seu passado. E nessa passagem aqui, ele está dizendo que conheceu Cristo segundo a carne, ou seja, antes de nascer de novo. Então, o significado de Cristo para Paulo era um significado que era mais um arruaceiro, era um significado de mais um blasfemo. Lembra que para os judeus Cristo era um blasfemo, porque ele dizia ser o rei dos judeus, e os judeus esperavam um rei pomposo, e não um rei que nascesse em uma manjedoura, e não um rei que fosse morto pela mão de Pôncio Pilatos. Lembrem disso. Então Paulo fala nessa perspectiva, de que ele, ao ver Cristo, ele via Cristo como mais um revolucionário, como mais uma pessoa comum. Ele não via Cristo na perspectiva convertida, espiritual. Então, de agora em diante, que ele e a igreja conhecem a Cristo pela perspectiva espiritual, tudo muda. Você está ligado, irmão?
quando eu conheço a Cristo numa perspectiva espiritual, tudo muda. Não tem como continuarmos a mesma vida que tínhamos quando conhecemos a Cristo Jesus na perspectiva espiritual. É impossível. Amém? O Cristo, que em sua obra perfeita pagou nossa dívida, nos deu vida, trouxe-nos novamente para a presença de Deus. Após essa experiência de conversão, tudo muda. A vida que agora vivemos, vivemos para a glória de Deus. Então, essa nova vida, ela é expressada pelo apóstolo no versículo seguinte. Olhe comigo o verso de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Todo o entendimento produzido por nós, todo o entendimento produzido pelo ser humano, diante do conhecimento de Cristo, ele é desqualificado. Tudo que a humanidade constrói, de filosofia, de ciência, seja lá o que for, diante do Evangelho, ele é desqualificado. E a conversão faz cada um de nós olhar para o mundo numa perspectiva ou num olhar espiritual. Isso quer dizer que a partir desse momento que nos convertemos, passamos a viver uma vida direcionada por Deus. Irmão, irmã, a partir do momento que você conheceu a Jesus Cristo, pelo Evangelho, a sua vida passou a ser direcionada por Deus. Você consegue entender isso? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso quer dizer que o caminho que nós passamos a trilhar agora é todo formatado e pavimentado em Cristo. É preciso lembrar que Paulo, ele era acusado de ter enlouquecido. Veja, Paulo, educado aos pés de Gamaliel, fariseu, extremamente zeloso da lei, agora está fazendo justiça com a lei que ele tem na mão, perseguindo o Cristo e os discípulos de Cristo, de maneira, na mente dele, na mente caída, certa, justificada. É tanto que a própria religião e os magistrados da época crucificaram aquele Cristo. Mataram aquele malfeitor. Mataram aquele blasfemo. Você entende que na mente de Paulo, ele estava correto, dentro da justiça, dentro das leis, dentro da sua religião, ele estava correto. Mas agora, para os judeus, quando ele está escrevendo essa carta, e para os gentios, Paulo é um louco. Ele virou a cabeça, ele mudou. Ele agora ajuda os discípulos do Cristo, e ele mesmo se diz imitador dele. É louco. Por isso que ele diz que o Evangelho é loucura para os homens, mas para nós a igreja é poder de Deus. Aleluia. Você está entendendo a mudança de perspectiva, irmãos? Você está entendendo que você agora, caminha, anda, tem a sua vida direcionada por Deus? Isso quer dizer que você agora contrasta com o mundo.
Isso quer dizer que toda a sua perspectiva construída de humanidade, de religiosidade, ela é mudada radicalmente. Porque você agora não é mais um religioso, mas você é espiritual. Você agora não é mais um mundano, mas você agora está na luz. E isso é mudança de vida. Aleluia. O que notamos aqui também no texto, irmãos, que é muito rico e poderoso, é que o apóstolo não fala de si mesmo, ou em si mesmo, mas ele revela o poder do Evangelho. Poder esse que fez o mesmo mudar completamente de opinião, de comportamento e de vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando ele estava no mundo, quando ele era um judeu, um fariseu, ele estava na carne e ele conhecia Cristo na carne. Mas agora que ele está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele vê Cristo como seu Redentor, ele vê Cristo como seu Senhor, ele vê Cristo como provedor, ele vê Cristo de fato como Cristo realmente é o seu Deus. E a perspectiva de vida agora é tudo novo. A inclinação da sua mente agora é toda nova. Ele não mais pensa como ele pensava antigamente. E isso é um reflexo na vida da igreja, na nossa vida. O nosso pensamento, o nosso comportamento é diferente do mundo. Interessante, o renovo, a nova vida, é um tema bem recorrente nos ensinos de Paulo. E o texto bem clássico, não é? Eu citei aqui, mas vou citar todo o texto. Gálatas capítulo 20, capítulo 2, verso 20 diz: logo, já não sou eu quem vive. Irmãos, eu pelo menos quando eu vejo, eu quero marchar. Logo, não é você quem vive, mas é Cristo quem vive em você. E aí me faz entender porque a minha perspectiva é diferente, porque o meu pensamento é diferente, porque quem está controlando, direcionando, pavimentando o meu caminho é Cristo. E aí ele continua: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é extremamente importante, porque ele não está dizendo a sua circunstância, ele não está olhando a sua circunstância. Estava nu, passou frio, levou pisa, fome, foi quase morto, empobreceu, passou fome, sede, tudo no mundo. Ele não está dizendo isso. Ele está olhando de maneira espiritual, dizendo assim: ó, a vida que eu vivo, independentemente do que está ao meu redor, da minha situação financeira, familiar, seja o que for, a vida que eu vivo agora é pela fé no Filho de Deus, que me amou. Ou seja, ele é como se ele dissesse assim: ó, a prova do amor de Cristo é, olha para a cruz. Aí quando eu olho para a cruz, é a prova de que Ele me amou. A prova de que Cristo me amou não é a minha situação financeira, não é a minha situação de saúde, não é a minha situação familiar. Entenda isso, igreja. A minha situação, quando eu olho para Cristo, é uma situação espiritual. Então eu sou pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, irmãos? A gente precisa desenvolver isso nas nossas vidas. É difícil, irmãos, é muito difícil.
A ansiedade não tem como a gente frear ela, ela vem. As preocupações diárias da vida, ela vem. Não tem como você frear isso. Os problemas, eles aparecem. É como uma tempestade, às vezes. É uma nuvem bem pequena, de repente cai a chuva, raios, trovões, vendavais. Mas a nossa perspectiva definitivamente, irmãos, é continuar pela fé no Filho de Deus, porque Ele já me amou, e a prova do seu amor já foi feita, Ele se entregou na cruz por mim. Que ideia fantástica de Paulo. É sempre bom relembrar e saber que o homem não pode produzir absolutamente nada para alcançar a salvação. É muito bom relembrar isso. Eu não tenho como produzir absolutamente nada que proporcione a minha salvação. Tudo, absolutamente tudo, foi planejado e executado por Deus. E Paulo ele vai expressar essa ideia no versículo número 18 e 19. Vamos ler. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Interessante, irmãos, é que a mensagem de Paulo, essa mensagem de Paulo, ela foi considerada louca. E Paulo, relembrando a você, também foi considerado um louco. Mas quando a gente tem um olho espiritual, irmãos, quando a gente está convertido, quando Deus transformou a nossa vida, essa mensagem ela é sana, essa mensagem ela é racional, essa mensagem é a melhor mensagem de todos os tempos. É a mensagem que reconcilia o homem com a divindade criadora. É a mensagem que reconcilia o homem com o próprio Deus. E esse plano, essa vontade, não é humana, mas exclusiva de Deus. Por quê? Por quê? Porque tudo provém de Deus. Absolutamente tudo provém de Deus. E Tiago, ele expressou essa mesma ideia quando ele escreveu a seguinte coisa: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O ministério da reconciliação, então, é o processo em que Deus, usando o Evangelho, chama pecadores, como eu, como você e tantas outras pessoas que estão no mundo, para um relacionamento com Ele, após o arrependimento. E ainda mais, após essa reconciliação, Ele mesmo, Deus, nos deu a sua palavra para ser levada, pregada e ensinada para que mais pessoas possam encontrar essa reconciliação com Deus. E a ideia aqui é fenomenal. É que todos os que encontram reconciliação com Deus foi por meio da palavra. E agora essas pessoas levam esse testemunho para outras.
Por isso que o texto da primeira parte vai estar ligado com a segunda parte, que é missões. É porque essa palavra, esse evangelho que nos reconciliou com Deus, ela também foi dada a nós de responsabilidade da igreja como um todo, a também reverberar ela a outros ouvidos e a outros corações para encontrar essa reconciliação com Deus. Então, irmãos, quero concluir essa mensagem dizendo a seguinte coisa: se antes a nossa vida, a sua vida, era pautada pela perspectiva humana, e nem percebíamos isso, em Cristo, tomamos uma nova direção. Se antes a nossa motivação de vida era direcionada pela carne, hoje somos motivados pelo Espírito. Você é motivado pelo Espírito. Você vem à casa de Deus, ao templo, motivado pelo Espírito. Você vai orar, interceder por alguém, motivado pelo Espírito. Você entra em oração, suplicando a Deus pela sua vida, direcionado pelo Espírito. Você está hoje aqui, direcionado pelo Espírito. Isso é um milagre, porque a nossa carne queria estar em outro lugar, porque a perspectiva humana queria estar em outro momento, ou em outro lugar, para satisfazer essa carne. Mas agora nós estamos satisfazendo o Espírito, aleluia, irmãos. E por isso, você consegue amar a igreja. E por isso você gosta de fazer as coisas da igreja. E por isso que você consegue perdoar. O que movia Paulo nesse texto era o temor de Deus e o amor dele. O que move a nossa vida é o temor ao Senhor e o amor dele. Amém? Sabe, irmãos, eu conheci um homem que dizia que a igreja dele era a sua casa. Um homem rude e ignorante. E quando nós ouvíamos isso da boca dele, nós ficávamos surpresos, às vezes indignados, com tamanha ousadia, diante do que se falava sobre o Evangelho e a salvação em Cristo Jesus. E durante muitos anos, esse homem, ele continuou com o mesmo discurso. E não permitia que ninguém o incomodasse, falando de Jesus, de ir para a igreja, ou qualquer outro assunto do Evangelho. Certo dia, o mesmo teve uma chance de ouvir o Evangelho sobre a ótica de várias coisas de sua vida. Sobre a ótica do relacionamento com a esposa, sobre a ótica do relacionamento com os filhos, sobre a ótica do trabalho. E chegando então à condição de pecado e à urgência que o mesmo tinha de aceitar Jesus para ser salvo. E lembro-me que o mesmo não duvidou. E assim que se converteu, a sua igreja passou a ser a comunidade que ele conheceu. Assim, quando ele se converteu, os seus domingos, antes na frente da televisão na sua casa, passou a ser na frente de um pastor e os seus sermões. E não ficou apenas nisso. Ele passou a servir a igreja como diácono e a fazer milhares e milhares de pessoas ouvirem o seu testemunho
Ouvia o testemunho da mudança que o Evangelho proporcionou à sua vida. E assim também passou a colocar os seus recursos à disposição desse Evangelho. Percebe a mudança de vida na prática? Percebe a renovação que a gente tem, irmãos? Você percebe que aquilo que nós então ensinamos e aprendemos no Evangelho, baseado nas Escrituras, é justamente a perspectiva que temos de mudança de vida? Essa é a novidade de vida. A nova vida, ela se caracteriza justamente nessa mudança de vontade. Se antes fazíamos a nossa, agora passamos a fazer a vontade de Deus. Irmãos, fomos reconciliados com Deus. Essa bênção ninguém pode nos tirar. Aleluia. Sei que precisamos todos os dias desenvolver essa consciência e viver de uma forma digna ao nosso chamado, da vocação para ser um crente. Ainda assim, o próprio Deus nos incumbiu de uma missão nobre, levar a reconciliação aos perdidos. E sobre isso, conversaremos no próximo encontro, domingo, quando estaremos meditando no restante desse texto e falando sobre a nova vida caracterizada pela missão. Agradeço a você que esteve conosco, esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida.